Irmãos, eu peço que você abra a Bíblia lá em Atos, capítulo 27. Atos, capítulo 27. Hoje nós vamos ler alguns trechos, tá? Desse capítulo e do capítulo 28. Atos, capítulo 27, a partir do versículo 9. E quando você localiza, né, só para te contextualizar, né, o apóstolo Paulo, de uma forma muito ousada e usada pelo Espírito Santo, ele começa a proclamar a verdade de Cristo, né, em Jerusalém. Por conta disso, ele se torna um inimigo público dos judeus, né, que diziam que o cristianismo era uma seita. E diante disso, acabam imputando algumas acusações de Paulo e o levam preso, né? Utilizam ali o Império Romano, né, que era o império mais forte naquele tempo. E por conta disso, ele é preso. Então, quando chega no momento do julgamento dele diante dos romanos, né, eles tentam enquadrar o apóstolo Paulo em algum tipo de crime relacionado à lei romana e não conseguem. Então, por conta disso, ele fala assim, já que não conseguiram me enquadrar em nenhum tipo de crime, eu tenho que ser liberto. Só que os judeus, né, como estavam no combate franco ali, né, numa guerra contra o cristianismo, eles por força, vou dizer assim, por força política, né, que eles tinham ali de Jerusalém, eles acabam fazendo com que Paulo permanecesse preso. Então, diante disso, Paulo faz uma apelação a César, né, ele como cidadão romano, ele tinha direito de apelação, tendo em vista que não tinha sido encontrado nenhum crime contra ele. Aí, diante desse contexto, nós chegamos aqui no capítulo 27, versículo 9. Assim diz a palavra do Senhor: tínhamos perdido muito tempo. Aí tá, pronto. Aí quando ele apela para César, era necessário que ele fosse até a capital do império, que era em Roma. Então, por conta disso, ele tinha que viajar até lá, tá? Então é um pouco dessa viagem que nós vamos falar aqui. Então assim, capítulo 27, verso 9. Tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o dia da expiação. Por isso, Paulo os advertiu: senhores, vejo que nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Todavia o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e para o noroeste. Só para você entender aí. O inverno europeu, ele é muito mais rígido do que a gente é acostumado a conhecer, né, aqui no Brasil. Principalmente em Macapá, né? Se a gente falar assim, como é que funciona o inverno aqui no norte? Época de chuva, né? Então, época que chove mais, a gente chama de inverno. Época que não chove, a gente chama de verão. É assim, né? A gente não consegue ver por aí outono, primavera, né? Não olha assim não, que nem no Nordeste consegue também não. Lá também é, né? Lá é época de pouca chuva e época sem chuva, né? Assim? Lá não tem muita chuva e pouca. Mas brincadeiras à parte, lá já para a parte da Europa é um inverno muito rigoroso. Então a navegação ela ia mais ou menos até setembro, final de setembro, né? E se fechava os portos para navegação, muitos temporais, muitas ondas, né? Neve, e se retornava por volta de fevereiro, entendeu? E quando ele fala assim, passou o tempo da expiação, ou seja, eles tinham perdido a janela da viagem, seria mais ou menos isso, tá? Então eles embarcaram nessa viagem e eles começaram a ser açoitados pelo mar, né? Uma tempestade tremenda, eles baixavam as velas, não conseguiam dar direção para o navio. Isso já perdurava aproximadamente 14 dias, eles nessas condições. Eu peço que você vá lá para o versículo 20. Aí diz assim, versículo 20, mesmo capítulo 27. Como passaram muitos dias sem que o sol e as estrelas aparecessem. Aí imagina isso, né? Ou seja, os caras estão viajando há praticamente 14 dias, eles não conseguem ver nem sol, nem o céu à noite com a estrela. Ou seja, só temporal. Como passaram muitos dias sem que o sol e as estrelas aparecessem, e a tempestade continuava a abater-se sobre nós, finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Agora, porém, recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, somente o navio será destruído. Ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço, a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que navegam com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito.
No entanto, devemos ser arrastados para alguma ilha. Então, o que acontece a partir daí, né? Esse navio, conforme ele tinha dito que não era para viajar e todo mundo acabou teimando e foi, esse navio ele naufraga. Ele naufraga, eles vão para uma ilha e chegam numa cidade chamada Malta. E quando eles descem nessa cidade, eles estão molhados, né? E como é inverno, eles estão com muito frio. Então era necessário que eles fizessem uma fogueira. Então eles começam a juntar gravetos. E quando começam a juntar gravetos, algumas pessoas vieram recebendo já na praia, né? Dando alguns mantimentos, alguns suportes iniciais. E o apóstolo vai pegar algum graveto, e quando ele pega uma víbora, uma serpente vem e morde sua mão. E quando morde a mão, vem pregada na mão dele, sacode a víbora, ela cai no fogo. Aí as pessoas que estão ao redor olham para ele assim e falam: não, meu irmão, com certeza esse cara é um assassino. Porque lembre-se, ele tinha sido levado preso. Nessa viagem toda ele estava preso debaixo da ordem de Roma, tá? Então quando as pessoas veem que ele chega até aquela praia, provavelmente algemado de novo, né? Deve ter sido algemado. E as pessoas olham e vê que mesmo escapando do naufrágio, uma víbora vai e morde ele. O pessoal fala: não, meu irmão, esse cara, né, tem alguma, fez algum, não é possível, meu irmão. O cara, né, acabou de sair do naufrágio, meu irmão. Vem na praia, uma cobra morde, meu irmão. Tem alguma coisa errada, né? E abrindo parênteses aí, nós estamos falando nesse navio de aproximadamente, se eu não me engano, 270 pessoas. Então, assim, dentro de 270, né? Dentro de 270, um é mordido, a gente já fica assim, não fica? Sendo bem sincero. Tá todo mundo, vamos todo mundo para o restaurante? Vamos. Tá todo mundo lá no restaurante almoçando. Aí, de repente, todo mundo comendo, cai uma lâmpada. Uma lâmpada pequenininha, assim, daquelas de 40 watts, aquela fluorescente, né? Aí cai só em cima do irmão, meu irmão, separado para ele, assim, pá! Que Deus ministre seu coração. A primeira coisa que vem no coração, o que você fala? Meu irmão, restaurante lotado. Hã? Tem alguma coisa, irmão, tá pesado o negócio, tá carregado, né? Mas aí as pessoas não fazem o julgamento diferente também para Paulo, né? Quando olha, o cara escapou do naufrágio, foi mordido pela cobra. Meu irmão vai morrer. Não tem jeito. E a Bíblia diz, se você continuar lendo esse capítulo 27, ela vai dizer assim, que todos esperaram que ele fosse ficar inchado e depois morresse. De uma hora para outra parecesse morto. E as pessoas esperaram. E o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Nada. Não aconteceu exatamente nada. Aí você fala que sim, os técnicos, né, de L-Foot, que eu chamo, que era um programinha de videogame. Aí o pessoal, quando olha para ele, até então ele era o quê? Não, esse cara é um assassino, meu irmão. Porque naufragou, a cobra mordeu. Aí quando olham para ele não morreu, o que é que o pessoal pensa? Não, já sei, não é assassino não. Esse cara é um Deus, meu irmão. O cara veio do mar. Porque, né, pessoal, o julgamento, né, rápido. Meu irmão, esse cara veio do mar, meu irmão, ninguém morreu, o cara naufragou, a cobra mordeu, não morreu. Esse cara é um Deus. Aí queriam adorá-lo por conta disso. Mas o que acontece? Se passa alguns dias e um governante da cidade, né, chamado Públio, chama o apóstolo Paulo para vir ficar na casa dele. E ele fica lá por 3 dias. Aí quando o apóstolo Paulo chega lá, o pai do Públio está com febre e disenteria. É isso que a Bíblia diz. Febre e disenteria. Então o que vocês acham que o Paulo fez? Vou deixar o homem morrer? Não, meu irmão, já estava em oração, impôs as mãos sobre o homem foi curado. Aí quando o pessoal daquela ilha soube que alguém tinha sido curado, o que é que o povo fez? Meu irmão, leva todo mundo que está enfermo para diante de Paulo para ser curado. E o que aconteceu? Todos foram curados também. Aí eu peço que você vá lá para o capítulo 28, versículo 11. Capítulo 28, versículo 11. Aí nessa hora a gente faz assim, né? Que baita história, né? Que baita homem usado por Deus, né, meu irmão? Muita coisa em pouco tempo. Então, capítulo 28, verso 11. Todos acharam? Passados 3 meses, embarcamos em um navio que tinha passado o inverno na ilha. Aí só para você entender, tá? Lembra que eu falei para vocês da janela de viagem? Então, provavelmente eles chegaram ali por outubro, então isso já era meados de fevereiro, onde já podia retomar a navegação. Então, passados 3 meses, embarcamos em um navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha uma emblema de deuses gêmeos, Castor e Pólux. Verso 12. Aportamos em Siracusa e ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento do sul, prosseguimos chegando a Puteoli, no 2º dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram para passar uma semana com eles. Depois fomos para Roma. Só para você entender, continua o centurião, né, levando prisioneiros, dentre eles o apóstolo Paulo, tá? Aí olha o que diz o verso 14. O prisioneiro, né? Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram para passar uma semana com eles.
Depois foram para Roma, ou seja, já passaram uma semana com outros irmãos. Verso 15. Os irmãos dali ouviram falar que havíamos chegado e vieram até a praça de Ápio e 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria. Esse é o prisioneiro Paulo, tá? Sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém, entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam soltar-me, porque eu não era culpado de crime algum, isso Roma, tá? Que merecesse pena de morte. Todavia, diante da objeção dos judeus, fui obrigado a operar a César, não porém por ter alguma acusação contra meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta. Isso são os líderes judeus, tá? De Roma. Responderam: não recebemos nenhuma carta da Judeia a seu respeito. E nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse algo contra você. Todavia, queremos ouvir a sua parte. O que você pensa? Pois sabemos que em toda parte há gente falando desta seita. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em determinado dia, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Aí, versículo 24. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito esta declaração final. Então eles começaram a ir embora depois de Paulo dizer isso que eu vou ler agora. Bem que o Espírito Santo falou a seus antepassados por meio do profeta Isaías: vá a este povo e diga, certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se reuniram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Vamos ler somente até aí. Eu queria falar com você sobre planos de Deus que você não entende. A gente olha, né, para esses planos extraordinários e é difícil você conseguir ver alguém que viveu algo extraordinário sem ter passado por uma tempestade, né? É muito difícil você ver alguém que mergulhou profundamente em Deus sem ter vivenciado algumas experiências que eu vou dizer assim extremas, né? E o apóstolo Paulo, diante desse contexto, não faz exceção à regra, né? Só que para você viver esses planos que você não entende, existem alguns aspectos que são importantes, que a gente tem que observar. O primeiro deles é que você, diante desse plano de Deus, quando você decide, né, cumpri-lo, independente de tempestades, independente de vendavais, independente de embarcações naufragando, independente de mordida de cobra, você vive o extraordinário. Note que quando a gente fala sobre viver o extraordinário, tem decisões que a gente consegue ver nessa palavra que vão totalmente de encontro ao que o natural poderia acontecer. Vou dar um exemplo aí no versículo 14, né? A palavra de Deus diz, eu até chamei a atenção aqui, né, que eles foram convidados a passar uma semana, né, com os irmãos na cidade que eles chegaram. E a Bíblia deixa sinais claros de que eles passaram. Ou seja, você já parou para pensar alguém que está levando alguém preso, né, para algum lugar, e o preso conhece alguém e fala, e é convidado, o preso é convidado a passar uma semana em algum lugar, e o cara que está custodiando fala assim: não, meu irmão, vamos lá, vamos passar o lugar com o pessoal aí que te convidou. Você já ouviu falar alguma vez disso? Pronto, então você já ouviu falar a partir de hoje, está lá no versículo 14 desse capítulo. É como se alguém fosse custodiado daqui para o Oiapoque, né? Conhece o Oiapoque, né, Vavá?
E nesse caminho o preso fala: ih, rapaz, fulano, dá uma parada aí, PM. A PM para o carro e fala: olha, fomos convidados para passar uma semana aqui, vamos? E o policial militar dentro ali fica uma semana. Ou seja, literalmente é algo extraordinário. E o que é incrível também, né? Se você vê no verso 16 aí já desse capítulo 28, você vai conseguir perceber que foi dado a Paulo, né, a permissão de morar numa casa. Havia uma custódia de um soldado, né? Um soldado acompanhava ele dentro da casa, mas ele que estava preso e algemado lá em Jerusalém, agora ele chega em Roma, né, e vai viver algo de novo diferente, né? Ele vai viver literalmente numa casa a custos próprios, na custódia do soldado, né? Eu não recordo assim, irmãos, mas tu lembra, varão, se alguma vez diz que esse soldado, porque eu lembro que tem pelo menos 2 que acompanharam ele, não sei se eles se converteram. Aquela situação de Pedro é diferente, a Bíblia não diz, né? Mas eu imagino que esse homem viu e ouviu muita coisa, meu irmão, do reino de Deus, né? Presenciou muitos atos e feitos extraordinários da parte do apóstolo Paulo. Mas certo é que a gente fala sobre viver extraordinário. Esse homem, ele viveu, está dentro de um navio, né, com 270 pessoas. Apareceu um anjo enviado por Deus para ele falar assim: Paulo, olha só, deixa eu falar, meu irmão não vai morrer, querido. Entendeu? Você não vai morrer, não chegou o momento ainda. Mas uma coisa é certa, você não vai morrer e as pessoas que estão aqui também não vão morrer por sua causa. Porque é necessário que você chegue até César para falar com elas. Ou seja, homem de Deus, né? Você debaixo de uma direção do Senhor, Deus pode te confiar algumas vidas para você cuidar, entendeu? Algumas vidas para você interceder. E isso também é viver um extraordinário de Deus. Você não tem nenhum filho, né, meu filho? Tem 15 aninhos hoje, né? Quase 16. Mas Deus pode confiar uma vida para você cuidar. Isso fala muito sobre a questão do discipulado, né? Daquelas pessoas que acabam de se converter, né? Da responsabilidade de continuar anunciando essa obra maravilhosa. Muitos de nós, irmãos, temos muito sentimento do individualismo, sim ou não? E sabe o que é cuidar do outro? É você se importar com o que está próximo de você, ainda que você não tenha um relacionamento direto, sabe? Porque é mole, né? Você cuidar da mulher é mole, não é não, varão? É ou não é? É. Você cuidar do marido, né, mulher? Não é mole, não. Você cuidar do marido, vê que aí dá trabalho, né? Olha para mim, varão. Olha para mim, varão. Vai dar trabalho. É teimoso, mas vai cuidar, vai em nome de Jesus, meu irmão. Vai parar, vai ser uma benção. Só que quando eu falo assim, você acaba que você tem um interesse direto, né? Seja por meio dos desejos do coração, seja às vezes por meio de um, vou dizer assim, de uma obrigação, né? Como por exemplo os pais cuidar dos filhos. Não significa dizer que não tem amor, mas quando você se depara com alguém que você não conhece e que essa pessoa, por exemplo, entrega a vida para Jesus e você tem um tempo de caminhada a mais e você escolhe cuidar, eu vou dizer assim para você, escolha fazer parte disso, você vai viver algo também extraordinário. Sabe, você vai aprender coisas com aquela pessoa que acabou de se converter que você nem imaginaria, por mais que você seja antigo já na fé. Mas voltando aqui, quando a gente fala sobre viver extraordinário, na sexta-feira nós passamos um documentário, eu diria isso. Recomendo, depois anote. Muito mais que um sonho, é o nome do documentário. Recomendo, é um jovem islã que começou a ter alguns sonhos e ele se converte a Cristo por conta dos sonhos que ele teve. E esse jovem, ele viveu também algo extraordinário do Senhor, né? Ele foi obrigado a tomar veneno, né? Dado pelo pai. Ele foi flechado com uma flecha envenenada, entendeu? E o jovem está lá, só para você saber, não vou, né, dar um spoiler total, mas o homem está lá vivo, meu irmão, lá no Oriente Médio pregando a verdade de Cristo. Você entendeu? Ou seja, é debaixo desse plano de Deus, por mais que a gente não entenda, você começa a viver literalmente o extraordinário. Entendeu? É quando você vive aquilo que é antinatural para que você viva. Entendeu? Os olhos naturais conseguem enxergar, é como se existisse uma ordem. Né? Vou dar um exemplo aqui, né, para tentar acrescentar algo. É como se, por exemplo, às vezes numa hierarquia de trabalho, né, eu creio que uma boa parte de nós trabalhamos aqui, alguém te eleva a um lugar, um cargo, uma função, em que muitas vezes você olha, você nem se sente preparado para viver aquilo, entendeu? Mas você já está vivendo o extraordinário de Deus. E muitas vezes você nem sabe, como eu digo, é o extraordinário de Deus que você não conhece. É que lá na frente, quando se cumprir, você vai ter a oportunidade de olhar para trás e falar: caramba, olha, Deus esteve comigo. Você entende? Então você chega lá na frente, ou em algum momento
na angústia, na aflição, você olha para aquela situação e Deus fala para você assim: calma, meu filho, calma, ser somente forte e corajoso. Vocês lembram disso? Ou seja, o maior homem que o povo de Deus tinha visto até ali, o maior homem que os hebreus tinham visto até aí, entendeu? O maior homem que Israel tinha visto até ali chamava-se Moisés, o líder por excelência, o líder nato. E todos escolheram seguir aquele homem, né, por um deserto, um lugar árido, onde viram coluna de fogo no céu, viam à noite, viam nuvens durante o dia para proteger do sol, viam maná descendo do céu, ele dando orientações, tirando águas da rocha. E esse homem, um dia, um determinado dia, ele morre. E algumas pessoas se desesperam. E o mais desesperado naquele momento é o homem chamado Josué. Porque Deus fala com ele, fala: olha, Moisés morreu. Ele fala: meu Deus, imagina você lá, né, nesse momento. Um povo que ele já tinha visto algumas vezes, queriam matar Moisés. Então é como ele olhasse e falasse assim: eu vou querer essa treta para mim, vou nada, querido. Entendeu? Já tenho dor de cabeça aqui, entendeu? Ou seja, mas aquele homem, ele tem que assumir uma responsabilidade. E naquele momento, eu creio que quando ele vê que ele seria o sucessor, ele fala: caramba, meu Deus. Aí Deus chega para ele e fala: calma, ser somente forte e corajoso. Medita nessa palavra de dia e de noite. Não te desvia dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, Deus dá a receita. Eu vou estar contigo. Entendeu? Você permanecer firme na palavra. Se você for corajoso, se você tiver a coragem de enfrentar as adversidades, eu estou contigo. Ser somente forte e corajoso. Eu só quero isso de ti, Josué. O resto é comigo. Entendeu? Só não te desvia nessa palavra, porque para eu estar contigo, você tem que ser um homem obediente àquilo que eu deixei para você. Você consegue compreender? E Josué é mais um homem que viveu o extraordinário de Deus. O outro aspecto é que você não é igreja sozinho. Entendeu? Mesmo diante de planos de Deus que você não entende, você tem que entender que você faz parte de um corpo. Que você é igreja, mas nunca uma igreja sozinho. Você não é igreja sozinho. Quando eu falo ser igreja sozinho, hoje existe o que se chama de desigrejados, né? Tem pessoas que não congregam em lugar nenhum. Não, eu estou aqui, estou com Deus e Deus é Deus para a minha vida. Não, você não é igreja. Você não é igreja. Você é alguém que acredita em Deus e que está lá, mas não é igreja. Porque igreja é corpo. Você entende? Nota que na parte final do verso 15, do que nós acabamos de ler, ele fala que ele se sentiu encorajado quando ele recebeu aqueles irmãos que vieram atrás dele. Meu irmão, vou voltar de novo. O naufrágio. Aí ele vai, é mordido pela cobra lá na praia, não morre. Aí depois ele vai para a casa do homem lá, cura o pai dele. Aí depois as pessoas levam pessoas enfermas para ele, cura todo mundo. É usado por Deus, claro, para curar. Você entendeu? Ou seja, depois diante disso, sabe quando a Bíblia fala que ele se sentiu encorajado? Quando ele chega em Roma e vê os irmãos de Roma vindo recebê-lo. Você entendeu? Ou seja, naquele momento ele se sente igreja de novo. Ele fala: eu cheguei em casa, meu irmão. Eu estava lá, estava uma agonia doida, mas agora eu cheguei em casa. E o sentimento de cada um de nós deve ser esse como igreja, sabe? A alegria da comunhão é você entender que não importa, olha só, não importa a batalha que você passe, não importa aqui do lado ter um monte de boia para estar contigo. É isso que você tem que entender. A minha maior agonia, sabe qual é que é? É quando eu consigo perceber que alguém está morrendo afogado com um monte de boia ao redor. Isso me desespera. Mas sabe o que eu faço? Eu tenho maturidade suficiente para entender assim: não, foi uma escolha. Então, a gente orienta, mas quer continuar, meu irmão? Deus te abençoe. Que você encontre algum lugar. Só que às vezes, por vergonha, por vaidade, por ego, o que vão pensar de mim? Querido, ninguém vai pensar de ti nada. Certo é que o que vão pensar de mim, tem um monte de gente no inferno hoje. Tem um monte de gente lá. Simplesmente porque, o que vão pensar de mim? Eu sou mais que pense, mas tá salvo lá com Jesus, abraçadinho, do que tá do lado do cão, meu irmão, lá no inferno. Sendo bem sério com você. Entendeu? Então, às vezes, você não se permite ser cuidado por conta disso. Entendeu? Por orgulho, por vaidade. Então, ele se sente encorajado naquele momento. Irmãos, tem situações que somente o corpo de Cristo vai fazer. Entendeu? Aquela senhora ali tem uma história muito comprida, né? Quando me expulsou de casa, ela tem uma versão diferente. Né? Você entendeu, né, mano? O varão sabe. Entendeu? Quando nós nos separamos, passei um tempo fora de casa, tudinho. Só que quando eu voltei que a gente foi para uma cela, eu já contei isso aqui, depois eu descobri com o tempo que pessoas que nunca me viram, não é conhecer.
Por exemplo, quem já viu aqui o Furlan, que é o prefeito da cidade? Já viram o Furlan? Né? O artista, né? Já viu o Furlan. Mas quem conhece ele? Diferente, né? São situações diferentes. Aí não, eu falei uma... Aí tem aqueles que falam assim, não, uma vez ele passou... Oi, conheço. Conhece não, filho. Conhece não. Conhece, você falou com ele. Conhecer, você tá junto ali, tem intimidade, entendeu? Pessoas que nunca tinham me visto. Eu não estou falando de conhecer. Nunca haviam me visto. Jejuaram pela minha vida. Entendeu? Quando souberam que havia um homem que estava separado de casa, que tinha deixado o filho e tal. Essas pessoas que nunca tinham me visto. Não é conhecer, nem falar, nem ver no Facebook. Não, nunca tinham me visto. Jejuaram pela minha vida. Entendeu? Quem faz isso, irmãos? Sendo bem sincero. Quem faz isso? Só a igreja, meu irmão. Só aquele que tem consciência do corpo. Você entendeu? Então agora quando o apóstolo Paulo chega, que ele encontra aqueles irmãos, ele fala, caramba, agora eu estou encorajado. Agora eu estou no 12 e no 14, né, meu irmão? Se fosse lá no Afuá, diriam isso, né? Agora eu estou no 12 e no 14, está no RPM alto. Ou seja, que você utilize essa comunhão e esse corpo, entendeu? Para se encorajar também, para se fortalecer. Compartilha com os irmãos. Irmão, meu irmão, venha cá, poxa, cara, uma situação assim, estou precisando, meu irmão, vai ter essa daqui, eu estou pensando assim. E aí, meu irmão, vamos orar com você. Conta comigo na intercessão. Sabe, já são 2 joelhos orando por ti de madrugada, já são, entendeu? Vamos abrir um jejum, vamos abrir um propósito, entendeu? É assim que funciona. É assim que funciona. E sabe de uma coisa? Você vai ser vitorioso, meu irmão. Não estou prometendo aqui, não. O que tu quiser fazer, traz para a igreja, vai dar certo. Não é assim que funciona. A gente está falando de planos de Deus, lembra o tema. Planos de Deus que você não entende. Tema, entendeu? Não é assim, vem para cá que, meu irmão, cadê? Deixa eu ver aqui, tá aqui na frente, carro. Vem para cá que tu vai ser com uma bicha dessa aí, prata, aí, igual a da Bibi. Entendeu? Irmão, vem para a igreja, entendeu? Vai sair igual com uma conta bancária de 8, 9, 10 dígitos. Não é assim que funciona, querido. Eu estou falando, não, na caixa, vem. Hã? Vem que vem. Mas você entende isso? Ou seja, não é uma promessa mentirosa, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que existe um corpo que é fiel a Cristo. Entendeu? E esse corpo que é fiel a Cristo, você pode fazer parte dele. E você fazendo parte dele, existem guerreiros junto com você para batalhar suas lutas. É disso que eu estou falando. Existem guerreiros valentes para guerrear suas batalhas. Não estava nem aqui. Uma vez eu estava num tempo desse de mergulhar em oração. E eu estava com uma batalha grande, pessoal, e não conseguia me libertar daquilo. E eu lembro que eu tive um sonho, sabe? Aí nesse sonho, quem já viu aqui o Senhor dos Anéis? Já viram o Senhor dos Anéis, né? Faz tempo, né, irmãos? Tem que fazer o... Eu me vi num sonho daquele, entendeu? Tipo, eu fazendo parte. E eu tava do lado daqui. Eu não era o ogro, não, tá? Só pra você deixar claro, né? Eu tava do lado daqui. Não tava do lado de lá dos monstrinhos. E naquele momento do sonho, sabe? E eu olhava e falava, caramba, bicho. Lá vinham os bichos correndo, né? Minha direção, eu falava. A vontade que deu foi, né? Só que veio um senso, assim, como se fosse um senso de defesa. Tipo, defesa da minha casa, sabe? Defesa de pessoas que eu amava. Eu falei, aí fiquei naquela, eu falei, caramba. Aí foi, bora, meu irmão, bora que chegou a hora. Quando eu olhei pro lado, eu até me emociono até hoje. Meu pastor, meu irmão, do lado, mesma armadura que eu tava. Mas mesma cor, mesmo tudo. Bora, meu irmão, bora que chegou o momento, bora. Falei, aí, né? A gente se coragem, corri junto, aí não queria mais saber dos bichos. Eu não cheguei a enfrentar os bichos, não chegamos juntos. Mas para você entender o encorajamento que o apóstolo Paulo sentiu, entendeu? Isso é igreja. É quando você chega com uma dificuldade que foi, fala, meu irmão, cara, eu tô precisando da sua ajuda. O que foi, meu irmão? Assim, tá. Meu irmão, vamos orar, calma, você não vai cair. Eu já escutei isso uma vez também. Entendeu? Um tempo convertido, me senti atraído por uma outra mulher, já estava dentro da igreja há anos, já liderava homens, me senti atraído por outra mulher do trabalho. Eu cheguei com o meu líder e falei, tentei batalhar sozinho, eu falei que era coisa do cão e realmente era. Tentei 30 dias sozinho batalhar. Não, meu irmão, vai sair, ia pro banheiro do trabalho e chorava essa época, entendeu? Só que eu queria batalhar sozinho, entendeu? Eu era igreja, meu irmão. Você entendeu? Eu era igreja, querido. Já liderava, ensinava homens, meu irmão. Entendeu? Atraído, eu falava, meu Deus, que tragédia. Fui mergulhar em oração e jejum e nada, meu irmão. Jejum, nada. Falei, cara, que é isso? E ia pro trabalho horrível.
Só que exatos um mês, 30 dias mais ou menos depois, eu fui para um culto. Quando eu cheguei no culto, eu não lembro o que o pastor pregou, até hoje eu não lembro a palavra, mas eu cheguei, sentei na cadeira, o louvor lá, todo mundo em pé, eu sentado chorando. Deus me ajuda, o Senhor sabe, eu estou desesperado, entendeu? Não consigo mais, né? E quando eu levantei, que eu abri os olhos, na diagonal assim, estava o meu líder, o Rafael Alencar. Quando eu olhei para ele, falei, vai ser ele mesmo. Vou abrir o coração, querido, vai ser ele. Porque eu não tinha coragem de falar para ela, né? Depois eu vou explicar o porquê, né? Sempre foi mansa. Mas, não, eu estou falando de mansa, é sério. Mas é constrangimento e vergonha, né? E sempre eu criticava outros homens. Eu via pastores que caíam, eu falava para ela, falei, como é que um homem desse caiu, meu irmão? Nunca foi crente, nunca se converteu. O cara desse é cheio, como é que diz que está cheio de Jesus? Não tem nada de Jesus. Eu criticava, ela falava para mim assim, olha, quando você fala isso, meu coração gela. Aí eu, tá bom, gela, né? O problema é seu gela, mas eu aqui, meu, crentão. Só que diante dessa dificuldade, quando terminou o culto, eu fui procurar meu líder. E cheguei para ele, e falei assim, eu estava chorando já, ele viu que o assunto era sério, era emergente, né? Era urgente. Aí eu chamei meu irmão, vem cá e tal, eu chamei para o canto, né? E a gente tem que ter muito zelo, irmão, porque às vezes alguém escuta e pode falar bobagem, né? Chamei ele para o canto, falei, sim, Pepe, olha só, eu tenho uma coisa para te falar, mas não tem outra forma de falar, meu irmão, eu estou interessado por outra mulher. E olhando nos olhos dele, aí sabe quando você vê que tem Deus na jogada? Ou quando não tem Deus na jogada? É quando você dá uma notícia dessa, meu irmão, eu estou interessado por outra mulher. Cara, rapaz, tu tá louco? Como é que tu faz um negócio desse, rapaz? Como é que deixou isso acontecer? E não sei o quê. Deus não está na jogada, querido. Porque o corpo é corpo. Entendeu? Falei pro Rafael, ele botou as duas mãos no meu ombro assim, ó. Aí, meu irmão, o olho dele, lembra até hoje, encheu de lágrimas. Aí ele olhou para mim e falou assim, você não vai cair. Onde tu estiver, meu irmão, se tu achar que tá mais forte que você, corre, mas corre e me liga. O que eu estiver fazendo, eu vou no teu encontro. Eu posso estar, cara, eu vou levantar, eu te dou minha palavra que eu vou no teu encontro. Mas tu não vai cair. A gente vai passar junto por essa, cara. Eu tô junto contigo. A diferença, meu irmão, do corpo. Aí, né, eu falei, eu tô querendo falar com o pastor. Eu falei, não, bora, fala pra ele, cara, ele vai te ajudar, ele tem experiência nisso. Quando eu fui conversar com o pastor, ele falou, não, meu irmão, vou deixar vocês dois. Eu falei, não, tu falou que ia estar comigo, senta aqui, né? Vai que sobra pra ti também, né? E resumindo, é só para entender o que é corpo. Mas o meu pastor orientou, nós oramos, orientou para que eu abrisse o coração para Carla. Eu abri no dia seguinte, né, o coração para ela. E hoje, graças a Deus, somos curados por isso. E pela honra e glória do Senhor, não caí. Entendeu? Não cheguei a nada. Mas por quê? Porque eu recorri ao corpo. Entendeu? Porque eu venci o orgulho naquele momento, pela graça de Deus, né? Deus derramou naquele momento e eu pude vencer o orgulho. Por um toque do Senhor, eu creio nisso. Você consegue compreender? Ou seja, algo grave aconteceu dentro da minha casa. E por conta de entender que era corpo, eu recorri ao corpo. O corpo me ajudou, a igreja me ajudou a superar. E glória a Deus por isso. O outro aspecto, decisões são tomadas para atender à vontade de Deus. Nota que é incrível isso, né? Porque, olha o que eu disse, decisões são tomadas para atender à vontade de Deus. Lá no versículo 19, a palavra de Deus diz que Paulo queria ser solto porque ele era inocente, né? Aí como os judeus interviram lá no povo romano e deixaram Paulo preso, ele fez uma apelação para César, né? E o anjo do Senhor vem lá no capítulo 27, no versículo 24. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, quando foi salvar todo mundo, ele falou, olha, ninguém vai perecer, mas porque é necessário que tu vá até César. Vocês lembram que a gente leu isso aqui? E é incrível, né? Porque na cabeça de Paulo, ele achava que ele tinha que recorrer a César para salvar a sua vida, né? E para Deus falou assim, meu irmão, vamos fundar uma igreja em Roma. Você entendeu a diferença do plano? Ou seja, o apóstolo Paulo recorreu a César para salvar a sua vida. Não, vou me condenar, vou deixar preso. Não, meu irmão, vou apelar para César, sou cidadão romano. Ou seja, na cabeça dele, queriam matá-lo, né? Ele recorreu para salvar a sua vida. E qual era o plano de Deus? Irmão, ali cessar a igreja em Roma, capital do Império Romano. Já pensou se César se converte, meu irmão? Estabelece o cristianismo como religião, né, do Império Romano. Isso acabou acontecendo mais tarde de uma forma desvirtuada. Mas para você entender que quando você está nesses planos que você não entende, você vai se deparar com situações que a priori, né, você vai dizer assim, não, tomei uma decisão, vou recorrer para salvar minha vida. Mas o plano de Deus é muito maior do que você pode imaginar. Vou dar outro exemplo, né? Nós viemos a Macapá, já falei isso aqui uma vez,
Quando voltei para Manaus, vi aquela intenção no coração, vou ter que voltar para Macapá para levar a palavra para os meus parentes, para quem eu amo. Foi para isso. Vim aqui, fui lá no Ariri, estava lá todo mundo, oramos lá. Eu falei, não, meu irmão, caramba, tem muita gente que eu amo, meu irmão. Tem que levar a palavra para as pessoas que eu amo. A intenção do meu coração para vir para Macapá qual foi? Levar a palavra para o meu pai e para minha mãe. Essa foi a principal. E das pessoas, dos meus parentes todos que eu amava. Essa foi a intenção. Entendeu? E qual era o plano de Deus? Acha que é só Raimundo e Fátima, coitado. Vai fundar Lion, meu irmão. Você entendeu a diferença? Ou seja, o plano de Deus era para vir para cá só para levar a palavra para quem a gente amava. E os planos de Deus era estabelecer uma igreja. Está aqui todo mundo hoje aqui dentro. Você entendeu como é a diferença? Ou seja, existem planos em que nós tomamos decisões que atendem à vontade de Deus. Por mais que naquele momento você pense em algo desse tamanhinho, e Deus está pensando assim, ó. Entendeu? Você pensa em algo bem pequenininho, e Deus está pensando desse tamanho. Você consegue compreender? Ou seja, o apóstolo Paulo vai pregar para a capital daquele império que o estava aprisionando. É isso que acontece. Aonde que ele conseguiria reunir, meu irmão, todos os líderes judeus de Roma para ouvi-lo? Indo à sinagoga? Não, ia ter que ir em sei lá quantas sinagogas. Entendeu? Ou seja, aí aqueles homens se reúnem, vários grupos e vão lá para poder ouvir o evangelho. E ainda diz assim, e alguns se convertem. Essa que é a parte mais extraordinária. Outro aspecto, né? Ele vai te levar a lugares onde você nunca imaginou. Né? O verso 23 diz, eu estava iniciando a falar agora, que foi um grupo mais numeroso falar com o apóstolo Paulo. Entendeu? Ou seja, foram ouvir. Entenda isso. Você vai frequentar determinados lugares que você nunca imaginou debaixo de um plano de Deus. Entendeu? Somente para proclamar a verdade de Cristo. Ultimamente aqui eu trabalho num banco, né, e tem tido uns eventos aí para parte de empresa. E né, alguém fala assim, mas por quê? Né? Coincidência, eu não creio que é coincidência, mas eu tenho sido chamado para ir muito para aquele Sebrae, né? A gente foi até para aquele evento lá, mas para representar a empresa que eu trabalho, entendeu? E quando eu chego lá, sempre preparo ali né? Tem que apresentar lá, apresento tudo, né, da empresa lá, caixa de pagamentos, investimento, né? Mas sempre tem um trecho mesmo, entendeu? Palavra. Sempre tem um versículo. Sempre tem algo que lá no meio dá para colocar. Sabe Satanás quando faz um desenho animado? Ele faz um desenho animado e fala assim, é para criança. Não é assim que funciona? Tá ali o desenho animado, para criança. Mas se tu cruzar o braço e olhar assim, sempre vai ter uma treta. Sim ou não? Sim. Né? Lá pelo meio vai ter alguma coisa que ele vai colocar para tentar enredar teu filho. Não é assim? Satanás tem estratégia mesmo, o Cristo também tem, querido. Lá pelo meio da minha apresentação, né? Eu vou colocar alguma coisa para tentar pegar uns três. Eu pego e jogo a tarrafa, né? Meu irmão, tu joga a tarrafa no meio do rio, né? O rio é enorme, tu joga a tarrafa ali. Mas sempre tem uns 2, 3 peixinhos por ali, né? A rede vai e pega. Então a esperança sempre é essa. Sabe? Você derramar daquilo que você está cheio, sabe? Você falar daquilo que você acredita. Todos nós aqui, a maioria de nós, tem um determinado trabalho. Se a gente for conversar sobre o teu trabalho, há uma tendência enorme que você tenha muita convicção daquilo que você vai explicar. Por quê? Porque você conhece, meu irmão. Entendeu? Porque o sucesso no trabalho tem uma série de reflexos, seja de ordem financeira, de ordem pessoal, social. Sim ou não? Sim. E como é que Cristo, que é fundamental na minha vida, entendeu? Nos meus relacionamentos, eu não vou também derramar dele. É uma reflexão que você tem que levar para casa. Né? Se o trabalho traz, vou dizer assim, benefício, caramba, e Cristo, meu irmão? Que benefício que Cristo traz para a gente? Entendeu? Ou seja, quando você tiver oportunidade, meu irmão, pode estar falando sobre trabalho, o que você quiser, bota Cristo na jogada. Nesse documentário que nós vimos, tem um momento, aquela pergunta que o filho faz para o pai, né? O pai é islã e pergunta para ele, cara, por que você continua nesse negócio, desse cristianismo, rapaz? Como é que vai apresentar ESA? Eles chamam de ESA lá na África. Como é que você vai continuar nesse ESA, que não sei o que, ele é só um profeta? Ele falou, tá, papai, o que tu acha? O que eu não posso te dar? Que o pai tem recurso financeiro, ofereceu 100 vacas para ele, ofereceu 3 mulheres já com dote pago, e o jovem não queria. Ele falou, mas o que eu não posso te dar? Me fala uma coisa aí que eu não posso te dar, que esse Jesus pode te dar. Aí ele falou, papai, o senhor pode me dar vida eterna? Aí o pai dele olha para ele assim. Ou seja, essa foi a pergunta
que eu vejo que foi a semente plantada no coração do pai dele, entendeu? Ele achava que podia tudo. Mas quando ele fala, papai, o senhor pode me dar vida eterna? O pai fica ali. E ele não pode mentir. E ele fala para o filho, não, filho, a vida eterna não pode. Pois é, papai, Jesus pode. Entendeu? E essa foi a diferença. E eu creio que a grande semente plantada que fez com que esse homem se convertesse mais tarde. Entendeu? Então, você vai ser levado a lugares que você nunca imaginou. Entendeu? Mas que você saiba que é por meio de Cristo. Deus vai te dar estratégias para cumprir esse plano. Deus vai te dar estratégia para cumprir esse plano de Deus. Sabe o que eu percebi, irmãos? Eu estava orando em cima dessa palavra. E eu vi assim, né? Poxa, mas o apóstolo Paulo, ele não era burro. Ele era um homem entendido, né? Tinha muito estudo. O que é que leva esse abençoado, entendeu, a saber que os judeus queriam matá-lo? E ele já sabia disso. E em cada cidade que ele chegava, ele ia à sinagoga. Já viram isso? Não é assim que funciona? Eu falo, cara, sério, se eu tô lá, eu ia falar, né, intimidade, eu falei, Paulinho, hã? Eu e ele, ó, assim, meu irmão. Meu amigo, meu irmão, sabe, bota uma lista aí, lugares pra gente não ir. Inferno primeiro, beleza. Sinagoga. É porque estão querendo te matar, varão. Não vai lá, meu irmão, vão querer te lixar lá. O que tu vai fazer em sinagoga? E toda a cidade que ele ia, meu irmão. Primeiro lugar, botava no Waze, né, da época, rádio peão, sinagoga. Ele partia da sinagoga e primeiro ia pregar. Eu falei, cara, mas não. Eu comecei a ficar indignado, né? Lendo essa palavra, eu falei, sinagoga. E eu creio que o Senhor ministrou meu coração, que ele sendo o apóstolo dos gentios. Aí eu vou abrir um parênteses aqui. Vamos lá. Oh meu Deus, eu não queria usar esse exemplo. Mas vamos lá. Oh meu Deus, eu não gosto de política, sabe? Por isso que eu não queria usar. Mas, vamos lá. Vocês já repararam? Vai viralizar um vídeo no YouTube. Entendeu? Aí tá escrito lá, uma coisa para a esquerda, vou dizer assim, né? Esquerda. A esquerda se arrebentou. Aí um monte de direita vê, né? O vídeo. A esquerda se arrebentou, um monte de pessoal da direita vai lá e vê. Não é assim? A direita se deu mal. Aí o pessoal da esquerda, não é assim que funciona? É assim que funciona o YouTube, né? Ou não é? O cara quer chamar a tua atenção, já entrou no vídeo que fala assim, olha, os homens que gostam de futebol aí, lista dos 10 gols normais de se fazer. Tu já viu algum vídeo desse no YouTube? Não, ninguém acessa. Agora se tiver assim, lista dos 10 golaços. Querido, né? Você vai ver ali a estratégia, né? O implemento da arte. O que eu estou falando para você? Eu creio, o povo judeu, ele se considerava muito melhor do que os outros povos, porque somente eles tinham Deus, entendeu? Então eles subjugavam os demais povos, chamados gentios, e os oprimiam das mais variadas formas possíveis. Onde eles estavam, cuspiam no chão, enxotavam de determinados lugares, não poderiam entrar na sinagoga, não recebiam em suas casas. Você entendeu? Então, particularmente, eu creio que quando o apóstolo Paulo ia visitar essas sinagogas, além do fato de pregar para os judeus, lógico, não vou tirar isso, mas quando ele saía de lá, eu creio que a cidade ficava naquele zuzunzum, entendeu? Ei, meu irmão, teve um cara que tocou o terror na sinagoga. Como assim, rapaz? Tocou o terror mesmo, foi lá, foi enxotado, falou uns negócios lá dentro, rapaz, os caras, que é esse cara? Pô, parece que ele amanhã vai estar em tal lugar. E a galera toda, vamos lá que é onda, né? Então uma das estratégias de Deus para o apóstolo Paulo, eu creio que particularmente seria isso, entendeu? Ele sendo, literalmente, alguns se convertiam, alguns deles se convertiam, mas ele era sempre muito maltratado em cidades. E esse maus tratos pelos judeus ao apóstolo Paulo acabava atraindo outras pessoas para saber o que ele estava dizendo. Você entendeu? Ou seja, ficava mais simples proclamar o evangelho, dizendo assim, olha, os caras que oprimem vocês lá, eles não acreditam, cara, nisso, tu acredita? Messias e a salvação, o Deus que eles dizem que é exclusivo deles, é para todos nós. Você entendeu? Existe um acesso que eles não acreditam, eles estão esperando até hoje, já veio, eles não creram. Jesus entregou a vida por você. Aquele Deus que ele diz que é só dele, não, meu irmão, esse Deus é seu também. E é restabelecido o acesso ao Pai por meio de Cristo Jesus. Então, se você quiser, meu irmão, vamos fazer uma oração. Jesus, você entendeu onde é que está a diferença? Então, eu creio, é um dos... Claro, entenda, por favor. Olha que heresia que ele falou. Ele, com certeza, ele pregava aos judeus, entendeu? Mas eu creio que é uma baita estratégia para atrair os gentios, aqueles povos que eram oprimidos pelos judeus, para que eles pudessem ter acesso ao Evangelho. Amém?
Então, irmãos, hoje eu creio que era isso que o Senhor queria tratar com todos nós. E eu falei um pouquinho daqueles planos de Deus que você não entende. Tá? E eu te convido a ficar de pé para nós orarmos por esses planos. Não creia que você está aqui hoje é uma coincidência. Não creia que é uma obra do acaso, sabe? Que o Espírito Santo toque teu coração nesse momento. E se porventura você estiver dentro desse mesmo barco, né, que a gente leu que o apóstolo Paulo estava, que naufragou, né? Quebrou lá pela popa o bicho e acabou indo a pique. Se de repente hoje você está machucado, né? O apóstolo Paulo foi picado por uma serpente e por algum motivo você foi machucado, né? Por alguém ou até por uma decisão que você tomou de forma errada. Se porventura você está lidando hoje com um momento turbulento, muitas vezes por momentos que você nem deu causa, né? Você não tomou nenhuma decisão, as pessoas acabaram tomando decisões e você está dentro desse mesmo barco em tempestade. Eu te convido a fechar os olhos nesse momento e fazer uma oração sincera ao Senhor. Pode fechar seus olhos. E nessa oração, que você pergunte do seu jeito, não tem um jeito certo de fazer, mas que você pergunte de uma forma sincera ao Senhor se é um plano de Deus. Se você hoje está vivendo um plano de Deus que você não está entendendo, faça essa oração sincera ao Senhor. Faça do seu jeito, de uma forma simples, mas de uma forma franca, de uma forma real. Entendeu? Na certeza de que Deus está te ouvindo nesse momento. Na certeza. Lembre-se, você está no lugar onde esse Deus que você está orando agora, Ele foi adorado. Você está no lugar onde esse Deus que você está orando agora, Ele foi exaltado. O seu nome foi glorificado. E você escolheu estar aqui. Porque eu não acredito que alguém veio obrigado, amarrado. Não estou vendo nenhuma algema ou corrente. Entendeu? Então se você chegou até aqui, não creia que é uma coincidência. Entendeu? Então faça essa oração sincera.